Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nessa tarde. Convido os irmãos a sentarem, mais uma vez. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 134. Diz assim: Contemplai e bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que à noite ficam de pé na casa do Senhor. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar e possamos verdadeiramente contemplar e bendizer ao Senhor nessa noite, e que teu coração se torne alegre diante do Senhor. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor. Ministério de louvor. Tu és minha vida, Jesus. Vamos declarar. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Será que você pode declarar ali nessa hora? Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Ah, dependemos de ti, a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o que me vale a vida, Jesus. É o meu maior valor. Cante a Ele. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Sim, eu posso te tocar, eu posso te tocar. Tu és minha vida, declare. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Oh Senhor, a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai-nos a ti, Deus. Atrai o meu coração, atrai o meu coração.
habita em meus louvores. Declare: és tudo que eu quero. Peça a Ele. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Amém. Glória a Deus. de novo.
nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvor, honra, glória e majestade. Suas mãos e declare ao Senhor nessa hora. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
Quero estar compartilhando com os irmãos nessa noite a palavra do Senhor, o ensinamento qual Deus tem nos dado a cada dia, para que possamos viver bem na presença dEle. Quantos irmãos abrem as suas Bíblias, dá algumas comunicações. Na terça-feira nós temos o nosso culto de oração, das 8 às 9 da manhã. E na quarta-feira também nós temos aqui a nossa quarta-feira, da bênção. Então a 7ª quarta-feira estamos indo, 7 quarta-feira de gratidão. Então estamos fechando na próxima quarta-feira. E depois aí vamos estar começando também outra pegada nova em nome de Jesus nas quarta-feiras, para estar clamando, orando, buscando a face do Senhor, porque como temos falado, são as quarta-feiras do clamor. Também avisando, domingo nós temos a nossa EBD pela manhã e também vamos ter a nossa assembleia também. Amém, queridos? Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos nesses minutos, ou nessa que falta para as 7 horas, sobre causa e efeito. Ou seja, toda a ação tem uma reação. Amém, queridos? Toda a nossa ação tem uma reação. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, tudo tem uma reação, causa e efeito. Então, muitas das vezes, algumas situações acontecem na nossa vida, exatamente por quê? Porque algumas doenças espirituais, elas são causadas, porque algumas situações familiares, quais são as causas que acontecem? Aí nós paramos e começamos a avaliar a nossa própria vida e a maneira como estamos vivendo. Amém? Então a gente temos que avaliar algumas coisas na nossa vida, algumas situações que ocorrem, o porquê está acontecendo isso. Amém? Porque toda ação gera uma reação, e nós precisamos entender isso de um ponto de vista bíblico de Deus. Amém? Então, assim como diz a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 28, os irmãos bem já ouviram muitas pregações nesse capítulo, que fala sobre a bênção e a maldição. O versículo 1 diz assim: e acontecerá que, se ouvirdes diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordenou neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Só até aí, depois a gente vai ler o resto. Queridos, o Senhor Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, desde os tempos antigos, já ensinava aos nossos antepassados que verdadeiramente Ele quer nos conduzir, amém? E tem nos dado regras de vida, amém? Então a nossa vida, ela é regida, quer queira na questão cívica ou espiritual, por lei, amém, querido? Temos uma lei espiritual. O Senhor, quando falou, olha, se vocês ouvirem a minha voz, a questão não é só ouvir, mas também obedecer a voz do Senhor. Então, querido, uma das coisas qual nós começamos a pensar na nossa vida, qual as causas de algumas situações está acontecendo, qual a causa, trazendo para esse contexto de Deuteronômio, qual foi a causa do povo de Israel não ter entrado imediatamente na terra prometida. Então existiam algumas situações, eles desobedeceram, eles murmuraram, eles reclamaram de Deus. Então toda a nossa ação vai gerar uma reação, e Deus, na sua infinita bondade, Ele é um Pai amoroso que sempre está disposto a nos abençoar e a cuidar de cada um de nós. Ele falou o tempo todo para o povo de Israel, os irmãos sabem que Deus cuidou do povo de Israel em todos os sentidos, quando eles saíram do deserto. Mas eu penso mais adiante, que mesmo lá no Egito, o Senhor também cuidou daquele povo, e a gente vê isso nas pragas, Uma das coisas que a gente vê é quando o Egito ficou em total escuridão, só que o povo de Israel ficou em completa luz.
Amém? Então, os irmãos começam a entender a forma como Deus, Ele é um Deus amoroso, e a forma como Ele quer agir na nossa vida, e a forma como Ele quer reger a nossa vida, porque as leis de Deus, ela também rege a nossa vida. Porque muitas das vezes a gente vê muita gente falando assim: hoje a gente não estamos mais debaixo da lei, mas a lei do Senhor são as regras espirituais, ou leis espiritual, que nós recebemos da parte do Senhor. Se você olhar lá em Lucas, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, você vai encontrar 7 leis espirituais que Jesus Cristo ensinou, a respeito da oração, a respeito do dar, amém, querido? A respeito do não julgar. Então a gente vê muitos princípios ali ensinados para mim e para você. Então, querido, toda a ação vai gerar uma reação, causa e efeito. O homem só pode receber alguma coisa se vier de cima, amém? Glória a Deus. Nada cai de baixo, só cai de cima, amém? Se a gente joga, na lei da física, se a gente joga um objeto pesado para cima, ele vai cair, amém, querido? Então a gente sabe disso também. Então a nossa vida também é o que a gente plantar, o que a gente semear, isso vamos colher, e não tem jeito. Então, queridos, já ensinavam nossos ancestrais, nossos antepassados, que o verdadeiramente Ele quer nos conduzir a uma vida, amém, regada de bênção, amém, querido, e não de maldição, dependendo exclusivamente da nossa obediência. Tudo depende de nós. O Senhor, Ele oferece para nós uma bandeja repleta de coisas para que a gente possa escolher, e não depende dele, depende de você. É a tua ação que vai gerar uma reação, e você entende muito bem isso, amém, queridos? O Senhor diz na sua palavra: aquilo que o homem semear, isso também irá colher. Então aqui no livro de Deuteronômio, ele diz o seguinte, no versículo 3, ele diz: bendito serás tu na cidade, e bendito será tu no campo. Bendito será o fruto do teu corpo, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e o crescimento das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Então o Senhor diz: olha, bendito tu serás. Mas a gente sabe que antes dele falar isso, ele falou: tudo isso acontecerá se você me obedecer, amém? Se você ouvir a minha voz e obedecer. Aí a gente faz uma pergunta para nós: algumas coisas estão errado na nossa vida, e a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. E muitas das vezes, irmão, nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida, a forma como estamos vivendo, se estamos buscando agradar o Senhor, se verdadeiramente queremos entregar totalmente a nossa vida a Deus sem reserva, para servir a Ele sem reserva. Por isso que Ele falou na sua palavra, amém? Se vocês ouvirdes a minha voz e obedecer. Tudo vem na obediência. Assim como está lá no livro de Isaías, ele disse: se vocês obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Tudo tem, toda a nossa ação vai gerar uma reação no mundo espiritual, no reino espiritual. E uma das coisas que Deus quer fazer com a tua vida e a minha vida é nos abençoar, mas depende de você. Aleluia, glória a Deus. Não depende de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 a 28 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Amém, queridos? Se a gente olhar lá em Lucas, a gente vai ver também Jesus Cristo falando que o homem, ele tem que servir a um só Senhor. Amém? Ele não pode servir a dois senhores. E também é a lei.
implica que nós devemos servir só a um Deus, amém? A gente não precisa servir, irmão, as riquezas, os nossos bens materiais, endeusar tantas coisas. E há muitas pessoas que têm deixado de estar na casa do Senhor, vosso Deus, para ir buscar outras coisas. E depois ele quer desfrutar das bênçãos do Senhor, amém? O Senhor disse, essa palavra que Ele diz para mim e para você hoje: atente para o que eu estou te falando. Se você ouvir a minha voz e obedecer, as bênçãos vão te alcançar, amém, querido? A bênção alcançará a tua casa, a bênção alcançará o fruto do teu ventre, a bênção alcançará o fruto da tua vaca, dos teus bois, e haverá multiplicação nos teus bens, amém, querido? Glória a Deus. Então Deus, Ele quer agir na nossa vida, mas muitas das vezes, irmão, nós temos deixado de obedecer a palavra do Senhor, temos deixado de viver a palavra do Senhor, e Ele nos chama na realidade para obedecer. Não tem como a gente ser abençoado, não tem como a gente viver uma vida, sabe, abençoada, se a gente não obedecer a palavra do Senhor. E não é eu que digo, é a palavra que diz. É a palavra do Senhor que rege a nossa vida, que nos ensina, que quer nos trazer verdadeiramente para desfrutar, amém, querido, dos milagres do Senhor e da bênção do Senhor. Porque nós servimos, queridos, a um Deus abençoador. A palavra do Senhor nos revela que tanto a bênção como a maldição é oferecida por Deus diante de nós, dando-nos a plena liberdade de escolher. E não há mistério nenhum nisso. E a palavra do Senhor diz: hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês que escolhem. Amém? É como se fosse um cardápio, né? Quando você vai no restaurante, né? Que o garçom te dá o cardápio, você olha ali, lógico, né? Geralmente vamos olhar para o preço, mas muitas das vezes nós vamos olhar para a melhor comida, não é verdade? Vamos querer comer o melhor, assim como a palavra do Senhor: se vocês obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Então, querido, toda a nossa ação vai gerar uma reação. Agora, se você não obedecer, você também não vai comer o melhor da parte de Deus, amém? Porque Deus, querido, Ele não é injusto, Ele é justo, amém? Ele é justo, é um justo juiz. É um Deus que nos conhece. Ele sabe que o nosso coração humano, amém, é inclinado para querer receber o melhor, amém? É por isso que Ele diz na palavra do Senhor: dá e dá-se-vos-á, amém? Dê e recebereis. Aquele que dá, ele recebe também. É uma lei de Deus. Deus não é injusto com ninguém. É a forma como você faz, é a forma como você investe, amém, querido? E há um investimento disso. E o investimento é obediência, e mais nada. Toda pessoa que é obediente à palavra do Senhor, ela verdadeiramente, Deus assim o abençoa. E o verso 5 diz assim: bendito será o teu cesto e o teu armazém. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por 7 caminhos. Amém, querido? Então isso é o resultado da nossa obediência para o Senhor. A gente vê na história do povo de Israel que quantas vezes o povo de Israel ele foi derrotado pelos seus inimigos. Quantas vezes o povo de Israel não entrou numa peleja e saiu envergonhado. A gente vê isso na palavra do Senhor. Mas por quê? Porque não obedeceram a palavra do Senhor. Ou seja, aqui ele fala: os teus inimigos, eles vão se levantar, vão vir por um caminho, mas vão fugir por 7 caminhos. Amém, querido? Porque o Senhor é o Deus do livramento. Quando nós estamos andando em obediência à sua palavra,
Amém, querido? Nós não vamos ser envergonhados. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados da presença dele. Ainda que você possa ter uma grande perda, não se preocupe. O Deus que contempla todas as coisas, amém, querido, te justificará, amém, e pelejará por vós, amém. Glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos crer nesse Deus, crer na santa palavra do Senhor e saber que tudo depende de nós, amém, tudo depende, sabe, ele falou aqui, eis que hoje eu ponho diante de vós, bênção e maldição, é você que escolhe o que você quer comer, amém, querido? Quando a gente vê isso, a gente olha lá para o início de Gênesis, quando Deus formou Adão e Eva e colocou no paraíso, para tomar conta do jardim. O Senhor falou: não come desta árvore, porque um dia que tu comer, certamente tu vai morrer. Amém? Tu vai morrer, né? Ok, eles obedeceram por um certo período, mas a Bíblia diz que a serpente, o diabo, os enganou, falando que, olha, não é bem assim. Ele fala isso porque no dia que vocês comer, vocês vão ser igualzinho a ele, vocês vão ter o mesmo discernimento do bem e do mal, por isso que ele não quer que vocês comam, né? E não foi bem assim que ele falou, vocês não vão morrer de verdade, só que eles foram lá e comeram daquela fruta, obedeceram, e eles perderam o quê? O direito de morar no jardim, perderam a bênção, perderam a paz, amém, querido? Perderam o cuidado de Deus, perderam a companhia de Deus, de dia e de noite, igual aquele cântico que nós cantamos muito, o Jardim da Inocência, né? E a gente vê ali próprio naquela música, quando ele diz: a que vontade, o autor da música diz, de voltar ao jardim, de voltar à inocência. Ah, que vontade de ouvir a tua voz, de caminhar contigo na virada da noite, na virada do dia. Sabe, a necessidade que o homem tem, mas a ação de Adão gerou uma reação. Amém, querido? Então toda ação gera uma reação. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher, causa e efeito. Você precisa entender para a tua vida. Amados, muitas das vezes queremos receber tantas coisas, dizemos: eu tenho promessa do Senhor, eu tenho promessa para isso, para aquilo, mas será que dentro desta promessa, irmão, dessa promessa se cumprir, existe o princípio que é obediência? Amém? Glória a Deus. Porque se não obedecermos ao Senhor, não vamos comer o melhor da terra, as promessas não se cumprirão. Irmão, todos nós estamos debaixo de uma grande promessa. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu debaixo de uma promessa que foi feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Amém? Não foi feito para eles no Egito, foi feito antes dele entrar no Egito. Então quer dizer que eles estavam debaixo de uma promessa, mas nem todos entraram na terra prometida. Por quê? Porque desobedeceram ao Senhor, amém? Então toda reação, toda ação gera uma reação, e nós precisamos entender isso. E às vezes quando o pai diz para o filho: leva o guarda-chuva para não se molhar, aí o filho diz: está novo, cheio de saúde, não, é só uma chuvinha. Aí ele sai, vai para a escola, quando chega em casa, aí chega todo borocochô, né? Aí fica aqui, foi, eu acho que eu estou gripado, põe a mão aqui, manhinha. Por quê? A ação dele gerou uma reação, não obedeceu e veio para casa doente. Amém, querido? E a mesma coisa acontece conosco. Nós temos um coração propício a não obedecer. Nós temos um coração propício a ser desobediente por natureza, irmão. É por isso que o Senhor deixou a palavra dele. Mas quem escolhe é nós, não é Deus. Deus não vai descer lá do céu e te pegar na tua mão e te conduzir. Ele espera de você uma reação diante das causas, diante da situação. Sabe? Quantas coisas maravilhosas o Senhor não tem nos dado e nos tem nos revelado. Sabe, muitas das vezes não queremos ouvir a voz do Senhor. Sabe? É a mesma coisa, às vezes o sistema mundano de que o jovem, não, você não precisa esperar o casamento. Isso é coisa do passado, não é verdade assim que falam? Nem a mídia não diz isso?
Hoje a gente, o que mais vê hoje é uma influência negativa, contrário aos padrões de Deus e aos princípios de Deus. E muitas das vezes a humanidade, o povo jovem, ele segue. Não é verdade? Aí o jovem cai na besteira de se entregar antes do casamento. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai receber a parte dele também, sabe? Isso não é questão só de virgindade não, irmão. É questão quando um crente está namorando, seja se já foi visto, se não já foi. Amém? Tudo se faz novo diante do Senhor. Só que muitas das vezes não entendemos isso. Sabe quando ele diz que o homem, que a mulher tem que se guardar até o casamento, até descer do altar e ir para a núpcia, é para guardar mesmo. Porque vai haver uma recompensa lá na frente, sabe? E louvado seja Deus, porque para tudo há uma recompensa. Eu costumo dizer que Deus sabe em quem confia, sabe? E se Deus está dizendo espere, então espere. A mesma coisa, Deus diz assim: não adulterarás. Um homem vai e acaba adulterando. Aí acha, não, Davi adulterou, fulano adulterou. Olha aí, mas vai ter uma consequência. Por quê? Quando olhamos para o princípio de Deus, Ele falou isso para o povo de Israel. Lá no livro de Malaquias ele diz que eu detesto e odeia o divórcio. E todo homem, eu detesto o homem que faz isso, né? Que deixa de gozar os seus dias com a mulher da sua mocidade. Então há princípios de Deus que tem sido quebrado de geração a geração, e tem causado, irmão, um efeito muito negativo no meio da sociedade, no meio da igreja de Jesus Cristo. Então está na hora, irmão. Por isso que Deus nos dá essa palavra. Sabe para quê? Para a gente rever os nossos conceitos. Porque ainda se há tempo da gente se arrepender. Amém, queridos? Porque Deus, Ele é perdoador. Amém? Temos o Deus que nos perdoa, temos o Deus que nos ama com amor incondicional. E por isso precisamos crer na palavra do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, querido, a palavra do Senhor ensina que para vivermos em paz, para recebermos as suas bênçãos aqui na terra, nos dias futuros e a vida eterna, a única coisa que precisamos fazer era ouvir a voz do Senhor, guardar a sua palavra e obedecer. Mas nada, sabe? Ele não falou para o povo de Israel outra coisa. É tanto, irmão, que Deus falou, e a gente sabe disso, para o rei Saul: eu não quero sacrifício nem holocausto, eu quero que vocês me obedeçam. O obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe, em todo o tempo Deus está chamando a igreja dele, o povo dele a quê? A obedecer. Obediência quero e não sacrifício. Amém, igreja? Sabe, queridos, Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Amém? Ele diz: vem a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, para vossas vidas. Amém? Ele diz para nós, para a gente aprender dele. Sabe o que ele está nos ensinando? Para que a gente possa viver uma vida abençoada e abençoadora na presença de Deus. Não existe outra regra, e a regra é obediência, irmão. Amém? Alguém esses dias perguntou para mim a respeito de fazer na casa do Senhor. Eu falei: na casa do Senhor nós fazemos no voluntariado. Amém? Disposição de coração para fazer, sem esperar receber. Amém? Então é voluntariado, é disposição de fazer. Nós fazemos sem esperar. Amém? Logicamente que Deus, Ele olha para a nossa vida, e a disposição do nosso coração de obedecer, de fazer, vai haver uma recompensa. Porque 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz que há um galardão para o meu trabalho, para o teu trabalho também. Mas uma das coisas que Deus olha é a minha disposição de fazer para agradar a Ele, não para agradar a homem. Amém, queridos? Então a questão da obediência: eu vou fazer para o Senhor. Amém? Eu dizimo para o Senhor. O dízimo, o dinheiro que eu dou, quando eu pego o envelope que eu coloco o meu dízimo, irmão, eu nem me lembro daquilo.
Amém? Eu entreguei. Vai para a mão do administrador da casa do Senhor, daquele que guarda o tesouro do Senhor. O que ele vai fazer é o que Deus direcionar. Amém, queridos? E muitas das vezes nós achamos que estamos dando e dizemos assim: eu dei o meu dinheiro para a igreja. Não, tu deu para o Senhor, não deu para a igreja. Amém? Então há uma recompensa, porque ele disse na palavra dele: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E ele diz depois: fazei prova de mim, diz o Senhor. E ele diz ainda: se eu não abrir a janela do céu, ele diz: eu vou abrir a janela do céu e vou derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Ele diz ainda na palavra dele, que ele diz: eu vou repreender o devorador, o migrador e o devorador da tua vida. Sabe, é recompensa que vem de Deus, mas fazemos sem esperar, porque é ele que é o abençoador. E a reação dele vai ser pelo que ele enxerga dentro de você e não fora. Sabe, irmão? Aí diz: o Senhor ordenará que a bênção esteja contigo. Verso 8: no teu celeiro, em tudo que puseres a tua mão, te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. O Senhor ordena que a bênção esteja contigo no teu celeiro. Em tudo que puseres a tua mão, te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. Sabe aquela pessoa que ele não faz nada, mas quando ele coloca a mão, a coisa acontece? Sabe, o cara começa a vender um negocinho dali e começa a vir mais coisa, e ele começa a prosperar e Deus começa a abençoar. Aí ninguém entende, é a lábia da pessoa, não, sabe, é a ousadia, é a bênção de Deus que está sobre a vida daquela pessoa, porque onde ela coloca a mão, a bênção acontece, a coisa acontece. Amém? Porque é a promessa do Senhor, por quem anda em obediência ao Senhor. E ele falou isso: aonde pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado por herança. Assim como ele falou para Josué. Mas antes de ele falar isso para Josué, ele falou para Josué: me obedeça. Não aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, e tudo que você fizer vai dar certo. Amém, querido? Sabe, é causa e efeito. Sabe, toda ação vai gerar uma reação no reino espiritual. Deus te conhece e me conhece. Sabe, irmão? Por isso que ele falou: eis que hoje eu ponho diante de vocês bênção e maldição. Vocês que têm que escolher. Não é Deus que vai escolher, é você que escolhe obedecer, e não Deus vai escolher. Deus não impõe nada para ninguém. Amém ou não? Deus não impõe. Deus não coloca você na parede assim: você tem que me obedecer, você tem que fazer isso. Não, Deus espera uma reação de cada um de nós. Amém? Quando temos um coração grato ao Senhor, amém, querido, sempre vai gerar uma reação da nossa parte, na adoração, no dar, amém, querido, no ir, sabe, tudo vai gerar uma reação na nossa vida, porque é Deus que vai estar regendo a nossa vida. Aleluia. Aí ele diz ainda, queridos, aleluia, aí ele diz que o Senhor te estabelecerá como povo santo para si mesmo, como te jurou, se guardares o mandamento do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E o Senhor te tornará abundantemente em bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e na terra que o Senhor jurou aos teus pais que te daria. Amém, querido? Então a gente podendo desfrutar disso tudo da parte de Deus, mas Ele quer que a gente obedeça, simplesmente a Ele. Sabe, Ele diz que as pessoas, elas vão nos temer. Não é questão de ter medo, de dizer: já vem um crente ali, vou correr. Não, elas vão olhar para você. E mesmo, sabe, já viu alguma história? Eu me lembro uma história que um certo pregador, ele falou que um certo irmão, ele ia andando pelo caminho e o assaltante foi assaltar a ele e colocou o revólver e falou: vou te matar. Ele falou para o assaltante: como você pode matar quem já está morto?
Aí o assaltante deu linha, porque não entendeu que é aquilo que Paulo diz: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, morri para o mundo e ressuscitei para Cristo. Como você pode tirar a vida de quem já está morto? Para o mundo. E o ladrão não entendeu e caiu em retirada. E muitas histórias espirituais a gente vê por aí afora, de pessoas que vai às vezes fazer um mal para aquela pessoa, um ladrão, tudo, e quando ele olha de lá, no lugar dele vê vê dois, três pessoas em volta dele. Amém, queridos? Amém? E muitas das vezes a gente não entende nada. Quantas vezes, eu digo a você, homem e mulher de Deus, fiel ao Senhor, amém, querido? E quantas vezes o diabo está armando uma cilada para te pegar, e às vezes vai até o inimigo, um ladrão, te assaltar, e quando ele vai na tua direção, ele desvia o caminho. Amém? Por quê? Porque Deus está contigo. Ele diz que o mal não te sucederá, mas precisa obedecer a palavra do Senhor. Amém, queridos? Estamos vivendo nesse mundo? Estamos propícios à chuva e à trovoada? Estamos. Mas temos a certeza de uma coisa: estou andando em obediência, e eu creio que o meu Deus, o Deus galardoador, me guardará e me sustentará de todo o mal. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, aí ele diz também: mas acontecerá que, se não derdes ouvido à voz do Senhor teu Deus, para cuidar de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que te ordenou neste dia, sobre ti virão todas esta maldição, te alcançará. Aí ele diz no versículo 16: maldito será na tua cidade, e maldito será tu no campo, maldito será o teu cesto e o teu armazém, maldito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e crescimento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito será tu a entrares, e maldito serás ao sairdes. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a aflição e a repreensão em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído, até que pereça rapidamente por causa da maldade das tuas obras com que me deixastes. Entenda uma coisa, ele disse: se vocês não me obedecer e não der ouvido à minha palavra, maldito serás. Maldito será o ventre do teu fruto, maldito será o fruto da tua vaca, maldito será a tua saída e a tua entrada. Mas quando tu obedecer, abençoado serás em tudo que você fizer. Por isso, irmão, que nós podemos olhar para tudo aí fora, amém? Mas nós temos que obedecer. Não devemos seguir padrões do mundo, amém? Nem padrões de homens que não obedecem ao Senhor. E a gente vê isso, que ainda que o homem não seja obediente, o pai de família, e o filho seja, a maldição não chegará aos filhos. Aí você diz: como assim, pastor? Não chegará. Lembra de Coré? Quando eles se levantaram contra Moisés, o que é que o Senhor fez? Os 3 filhos dele não foram mortos quando a terra se abriu, mas sim aqueles que seguiram a ele. Então a terra se abriu, eles caíram dentro, tudo que ele tinha caiu, tudo foi destruído, e mais 250 homens que estavam com ele também caíram também. Então morreu um monte de gente, menos os filhos dele. Então, se você ver no livro de Salmos, tem lá os salmos dos filhos de Coré. Porque os filhos não sofreram dano. Sabe por quê? Porque eles obedeciam ao Senhor. Eles eram obedientes ao Senhor. Bendito serás o teu fruto. Amém, querido? Os filhos eram obedientes e o pai não era obediente. É aquilo que está lá no livro de Ezequiel. Os pais comeram uva e os dentes do filho se embrotaram. A responsabilidade é pessoal. Os filhos que estão aqui, não precisam se contaminar com o pecado do pai, com a desobediência do pai e da mãe. Não se contamine. Ah, mas é meu pai, é a minha mãe. Sabe, irmão? Às vezes nós temos uma reação que parece até ser rebelde, por não querer obedecer aos nossos pais, né? Eu tive pai, meu pai, né? Ele tinha os problemas dele, né? Ele aprontou,
né? Um dia eu falei para ele que eu não concordava, né, com a ação dele. E ele ficou bravo comigo e queria me pegar, né? E eu corri. Lógico, eu corri, né? Porque não concordei. Nem por isso eu fui desobediente, mas dentro da palavra do Senhor, eu estava agradando ao Senhor. Toda ação vai gerar uma reação na nossa vida, e nós precisamos se atentar para isso, sabe? Obedecer a palavra do Senhor, sabe? Obedecer aquilo que Deus manda, sabe? É por isso que Jesus Cristo falou: se vocês não conseguem obedecer a Deus que vocês não vê, como vocês vão obedecer a quem vocês estão vendo? Sabe? Vocês, não adianta vocês dizer para mim que vocês obedecem a Deus, que vocês não obedecem quem você está vendo. É por isso que ele falou: tem que obedecer, irmão. A promessa e os milagres de Deus para a tua vida está na obediência, sabe? Não tem aquele negócio: eu obedeço a Deus, não aos homens, né? Aí pega aquele gancho que está lá em Atos e diz assim, quando, né, o apóstolo João e Pedro falou, né, melhor obedecer a Deus do que aos homens. E é verdade, a gente obedece às nossas autoridades, e isso é bíblico. E também somos abençoados quando nós obedecemos, quando nós oramos pelas autoridades que Deus coloca sobre nós, sabe? Eu fiquei imaginando quando Deus colocou o povo na terra, sabe, da Babilônia. Sabe o que aconteceu lá? Houve uma bênção sobre a vida do povo. Deus falou para eles: vocês têm que orar para que haja prosperidade, para que haja bênção, né? Ele falou: ore por essa cidade, porque se ela prosperar, vocês também vão prosperar também. Ore pelo rei, ore pela liderança, vai haver bênção para a tua vida. Irmão, Deus está mostrando para mim e para você que necessário é obedecer. A tua ação vai gerar uma reação no reino espiritual, sabe? Lembra de Jó? Jó tinha uma ação direta com Deus. Satanás se pôs e falou assim: tu tem abençoado, mas tira tudo para ver o que vai acontecer. Ele vai continuar me abençoando. E Jó continuou abençoando ao Senhor, adorando ao Senhor. E Deus continuou abençoando Jó, sabe? Deus não tirou a mão de Jó sobre a vida de Jó. Jó passou por situações, Deus provou o coração de Jó, mas no final Jó foi exaltado e o nome de Deus foi glorificado. E a gente precisa obedecer, meu querido. Não tem como servir a Deus se não obedecer a Ele, se não ouvir a voz do Senhor, sabe? E muitas das vezes pessoas acham que não precisa tanto para viver na presença do Senhor. Mas Ele diz assim: porém, se não produzirmos frutos dignos, querido, de arrependimento, e não darmos ouvido aos seus mandamentos, e passarmos a seguir outros deuses, certamente estaremos assumindo um compromisso com a maldição, porque a palavra nos dá a certeza que é impossível servir a dois senhores. É o que está lá em Mateus capítulo 6, verso 24. Então, querido, precisamos desfrutar da presença de Deus, da bênção do Senhor, amém, queridos? A promessa de Deus para a tua vida, a promessa de Deus para a tua família, mas precisa fazer uma autoanálise da tua própria vida. Se tem alguma coisa lá do passado que precisa ser resolvida com Deus, o momento é agora. É você dizer, porque Deus sempre está disposto a nos perdoar, mas é algo que tem que ser de coração, não é algo que tem que ser como protocolo. Eu vou fazer isso, não, ele tem que se partir de dentro, iniciativa, uma ação que vai gerar uma reação. Lembra que quando Deus tem visto o meu servo Jó, homem fiel e temente a mim, que se desvia do mal, sabe? É isso que Deus quer olhar para nós e ver a nossa vida como um espelho de obediência, mais nada, sabe? Deus não espera da nossa vida, por mais, querido, que a pessoa chegue aqui e traga o maior dízimo que essa igreja já recebeu, mas se o coração dele não estiver em obediência, não vai gerar efeito nenhum no reino espiritual, sabe? É o que Deus começa a contemplar na nossa vida. Precisamos obedecer a palavra do Senhor. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como fez aquele povo lá nas águas de Meriba, quando desviaram e ali muitos morreram. Irmão, a desobediência nos leva à morte, sabe? A desobediência vai nos afastar de Deus.
A desobediência vai impedir que as bênçãos possam nos alcançar. E nós queremos desfrutar do melhor do Senhor nessa terra, sabe, e na vida vindoura também, porque temos o galardão da vida eterna. Vamos morar no céu, mas nessa terra Deus quer nos abençoar ainda, o nome dele ser glorificado. É por isso que o salmista diz: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Sabe, justo, justificado pelo Senhor, sabe, não é questão de justiça, porque não há justiça em você, mas a obediência nos leva a desfrutar do cuidado de Deus, sabe, a desfrutar, sabe, das melhores coisas que Deus tem para nós. Deus vai usar até um ímpio para nos abençoar, só porque estamos obedecendo. A pessoa vai olhar para você e dizer assim: você tem um espírito excelente. Se você obedecer onde você colocar a mão, vai prosperar. Lembre de José, sabe? José foi para a casa de Potifar, foi como escravo na casa dele, e se tornou um mordomo da casa dele, cuidador de todos os bens, porque ele falou: aonde esse homem põe a mão, há prosperidade. Onde esse homem põe a mão, a coisa acontece. Sabe, ele continuou obedecendo, amém? Mesmo no momento, sabe, ele não falou assim: eu sou o cara. Pelo contrário, quando a mulher se ofereceu a ele, uma das coisas que eu acho lindo de José, quando ele falou assim: eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele falou: eu obedeço a ele. Eu aprendi que eu tenho que obedecer em tudo, na minha maneira de viver e na minha maneira de agir, e eu não vou me deixar levar por isso não. Eu prefiro ir para a prisão, eu prefiro os açoites do que desobedecer a ele, sabe? Ele falou: eu não quero promoção aqui nessa terra, porque a minha promoção vem do céu. Aleluia, amém, querido? A tua promoção não vem da terra, não vem de homens, não vem de mulher, mas vem do céu, amém? Onde Deus está assentado à destra do Pai, e a gente pode desfrutar disso, aleluia, sabe? Vem do céu, vem do alto, oh, aleluia. E José foi para a prisão, mas ele foi promovido, amém? A obediência, irmão, te leva à promoção, amém? As pessoas querem, mas não querem, sabe? Todo obediente presta conta. Quem é desobediente não gosta de prestar conta não, irmão, sabe? Não presta. Quem é desobediente não gosta de prestar conta, presta tudo como protocolo, sabe? Não gosta. Sabe, isso é real. Eu estava falando para os meninos, né, no discipulado esses dias, né, foi até para o Wagner. Eu estava falando que como, né, não era o melhor, mas como, para o Juninho também, como eu fui cuidado, como eu era cuidado lá dentro do quartel quando eu estava servindo. Não era porque eu era bom não, mas era porque eu obedecia. Só eu obedecia. Um soldado raso que às vezes estava comendo comida de oficial, de sargento, sabe? Não era porque eu ficava lá no populeixo, puxando o saco, ou bajulando eles, não. É porque o que mandava eu fazer, eu fazia. Mandava eu engraxar um coturno, eu engraxava. Ó, limpa a minha fivela, eu estava limpando. Ó, vai lá e limpa o meu alojamento, eu ia lá e limpava. E no final, irmão, a gente é promovido, amém? A gente é abençoado. E a gente vai entendendo isso, vai aprendendo a disciplina, porque isso é uma disciplina. Obedecer é uma disciplina, sabe? É uma regra, sabe? Uma regra espiritual para a tua vida e para a minha vida, para a gente se dar bem, para a gente viver feliz nessa terra, para a gente comer o melhor do Senhor. Tu vai ser promovido quando tu abençoar. Tem gente que trabalha a vida toda numa empresa e nunca recebe uma promoção, aí fica brabo com o chefe, fica brabo com todo mundo, né? Mas Deus olha o coração dele. Por que é que ele não recebe uma promoção? A pessoa diz: mas eu sou tão fiel na casa do Senhor. Mas Deus olha para o coração. O que é que tu vai fazer com essa promoção quando ela chegar, né? Então Deus sabe que pode confiar, sabe? O nome de Deus vai ser glorificado, irmão, quando a gente anda em obediência. José, na vida de José, o nome do Senhor foi engrandecido. Era um homem que Deus deu uma capacidade extraordinária de raciocínio, um grande administrador,
sabe? O homem que chegou e falou assim: faz isso e faz isso. Mas ele falou uma coisa: eu vou consultar o Senhor, porque o que eu vou falar de vocês não vem de mim, vem de Deus. Foi assim que ele falou para Faraó. Ele não recebia nada. Ele dizia assim: eu sou mais inteligente, eu sou mais capaz. Olha a minha mente, olha a minha capacidade de administrar como é. Porque ele sabia que tudo o que ele fazia provém de Deus, e toda a honra, toda a glória era para o Senhor. Amém, querido? E Deus abençoa, sabe? Deus prospera, Deus promove quando você obedece a palavra do Senhor. Por isso, quando você ouvir a palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor, sabe, querido? Põe em prática a palavra do Senhor. Mas fulano, não esqueça fulano, é você e Deus, é você e Deus, sabe? Há muitas coisas, palavra do Senhor que Deus nos dá, que é para a gente viver abençoadamente, sabe? Mulher, toma iniciativa no lugar do marido, toma, né? Está lembrado de Abigail? O marido era mau, era canguinha. Davi estava ali tomando conta do rebanho, prestando serviço para ele. Quando Davi falou assim para ele: vai lá buscar alguma coisa para a gente comer, ele falou: não vou dar nada. Quem é Davi para eu dar alguma coisa? Aí Davi ficou irado e falou: vou acabar com esse cabra, né? Aí a mulher dele pegou um jumento, colocou vinho, colocou queijo, colocou pão, colocou trigo e levou, encontrou Davi no caminho. Aplacou a ira. Mulher sábia, obediente à palavra do Senhor, sabe? Não é a Bíblia diz que a mulher tola destrói, né? Assim como o homem tolo também destrói a casa. Mas quando obedece, diz assim: não, meu marido, não faça isso porque ele é homem de Deus. Minha esposa, não faça isso porque ele é homem de Deus. Quando obedecemos a palavra do Senhor, a questão de obediência, irmão, ainda é tempo. Por isso que Deus está te dando essa palavra, por isso que Deus trouxe você aqui essa tarde, essa noite, para ouvir essa palavra de obediência, princípio que rege a nossa vida, sabe? Por isso que ele diz, que sabe o Salomão falou: a mulher sábia edifica o lar, e a tola destrói. Sabe, irmão, a nossa vida, ela é totalmente regida pelas ordenanças de Deus e mais nada. Por isso que ele falou: vocês têm que escolher, é vocês que escolhem. Eu coloco diante de vocês bênção e maldição, é vocês que escolhem obedecer. Se vocês obedecer, tudo que você fizer vai dar certo. Se você não obedecer, nada vai dar certo. Aí mais adiante, se você ler mais adiante, ele diz assim: até todas aquelas maldições que aconteceu no Egito recairá sobre vocês. Ele falou isso para o povo de Israel, chamando o povo de Israel para uma obediência, não colocando o povo na parede. Irmão, obediência é voluntário, é disposição de coração, sabe? Não é obedecer ali a ferro e a fogo, mas é por amor. Eu obedeço a Deus por amor. Eu amo tanto ao Senhor que eu obedeço a Ele. Eu amo tanto ao Senhor que eu faço isso. É como Davi, ele falou: eu amo ao Senhor. Ele não falava outra coisa, ele amava demais o Senhor. É por isso que ele fazia, sabe? E sempre, meu irmão, sempre vai haver, sabe? Sempre vai haver um pouquinho na nossa conta, sabe? Deus não esquece dos teus feitos, mesmo quando a gente obedece. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, vamos errar também, mas não vamos permanecer no erro, sabe? Errar uma vez, né? Sabe, Deus perdoa. Se eu errar de novo, Deus perdoa também, mas as consequências virão, não tem como, sabe? Eu gosto muito daquela passagem lá de Josafá. Ele diz: olha, não é verdade que tu fez muitas coisas boas, né? Fez muitas coisas boas, e por isso, como dizer, tu ainda tem crédito no céu. Tu ainda tem crédito no céu, Josafá, né? É por isso que o Senhor não vai te destruir, porque tu ainda tem crédito, sabe? Tu derrubou os postes ídolos, tu queimou as estátuas, tu fez coisas grandes em Israel, mas também tu errou, sabe? Deus não deixa, Deus não coloca pano quente sobre ninguém, irmão. As pessoas colocam pano quente porque tem amizade. Não, mas o fulano também não é. Isso aí é normal, todo mundo faz. Deus não faz isso, sabe? Deus não fez isso com Davi.
Amém, querido? Deus não fez com Abraão, Deus não fez com Moisés, Deus não fez com ninguém. Deus aplica a justiça dele em todos nós. Ele falou para Moisés fez coisas grandes, fez milagre, conduziu aquele povo, sabe, irmão, chorando pelo deserto, sendo humilhado pelo aquele povo. Mas quando chegou na hora de entrar na terra prometida, o Senhor falou para ele: tu não vai entrar, Moisés. Senhor, não insista, Moisés, você não vai entrar. Ele olhou, subiu no monte, viu toda a campina, sabe, da terra prometida, experimentou dos frutos da terra, mas não pôs o pé na terra. Deus falou para ele: chega. Sabe por quê, irmão? É um Deus de justiça. Não que Moisés era desobediente, mas pelo ato que ele fez, sabe? E muitas das vezes Deus nos chama para obedecer, para andar nos seus caminhos. Eu tenho promessa de Deus para a minha vida. Se você tem promessa de Deus, irmão, por que não anda com essa promessa estampada na tua testa? Sabe, por que não anda com ela gravada no teu coração, para tu não pecar contra o teu Deus? Lembra, sabe de quem? Do próprio, aleluia, José. José teve sonhos e visões. Ele sabia, Deus estava falando com ele em sonho, sabe, coisas maravilhosas estavam acontecendo, né, na vida de José, desde pequeno. Mas ele guardou aquilo em seu coração. Ele falou: não, eu tenho promessa de Deus na minha vida. Eu não vou, sabe, vender a minha promessa pelo guisado de lentilha. Eu não vou perder a minha bênção por 10 minutinhos de prazer. Sabe, eu não vou perder a promessa que Deus tem para a minha vida por 5 minutinhos de conversação que não agrada ao Senhor. Sabe, eu não vou perder. Aí depois começa a churumigar e a reclamar. Sabe, queridos, precisamos aprender, querido. Servimos a um Deus verdadeiro, com compromisso de servo para com seu Senhor. Sirva ao Senhor verdadeiramente com compromisso de agradar ao Senhor em todo o teu caminho. Sabe, faça para o Senhor. Sabe, faça para o Senhor. Sabe o que é que Deus diz? Para você que trabalha, faça para o homem como se você estivesse fazendo para Deus, e Deus vai te abençoar. Eu já experimentei isso, sabe, já experimentei, sabe. Não é porque o teu patrão falou que não vai te dar uma promoção, que não vai aumentar o teu salário, que você tem que relaxar. Aí que você tem que fazer, sabe, aí que você tem que fazer mesmo, sabe. Ele falou, eu já falei isso aqui, sabe, falou: não vamos te dar aumento. Eu falei: tá bom. Você foi para o joelho, falei: Senhor, eles não sabem com que estão mexendo. Eu sou teu filho, Senhor, não foi eu que pedi, foi eles que falaram. Meu irmão, e não saí envergonhado do serviço. 7 anos, fiquei 1 ano, quase 2 anos esperando, de 2009 até 2011, esperando uma promoção. Mas quando chegou o dia que Deus falou: chegou o teu tempo aqui, de 3 meses, eles me deram as 3 promoções. E saí. Quando eu saí de lá, o rapaz que era crente, ele falou assim: eu nunca vi em toda a minha vida, aqui nesses 20 anos que eu tenho de empresa, no departamento pessoal, ninguém receber 3 promoções e depois ir embora. Aí eu falei para ele assim: as promessas de Deus não falham, tá? As promessas de Deus não falham na tua vida e na minha vida, sabe, não se preocupe, não vou te pagar, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Vai passar 1 ano, 2 anos, Deus vai mexer. Deus é um Deus que mexe, irmão. Não vai dar, não vai vir nada para você não. Fiquei tranquilo, fiquei orando, não fiquei brigando, não fiquei, sabe, fazendo corpo mole para trabalhar. Não, aí é o que eu fazia. Aí é o que eu fazia. Isso é em todo sentido, irmão, na obra do Senhor, dentro da igreja, sabe? Quantas vezes, não tenho oportunidade para pregar, não, eu vou limpar o chão, vou fazer serviço aqui, vou fazer aqui. Era assim, sabe? Aí Deus olha lá do céu e diz assim: esse cabra é bom, eu posso confiar. É assim que Deus olha para você. Deus quer confiar em você, sabe? Mas você tem que abrir o coração para obedecer, sabe? Não se conquista, antes de conquistar
alguém, conquiste o Senhor, sabe? Conquiste Ele com as tuas ações. Mas quer conquistar homem, quer conquistar mulher? Não, conquiste o Senhor, agrade o Senhor, sabe? Agrade o Senhor, agrada-te do Senhor, que Ele concederá o desejo do teu coração. É assim, não é de outra forma, sabe? É na obediência, irmão, que a gente tem que andar. Eu vou agradar ao Senhor, sabe? Somos falhos, erramos muito, sabe? E Deus sabe disso. Mas o que Deus sabe de uma coisa, é a disposição do teu coração, amém, em servir a Ele, sabe? Não é aquela questão de ficar fazendo corpo mole, ou cara feia, ou beicinho. É disposição de coração, servir ao Senhor com alegria. É com alegria, sabe? Com alegria de fazer. Aí Deus olha lá do céu, contempla o teu coração, a tua alegria em fazer, sabe? Não é fazer empurrado. Vou fazer, né? Tá mandando? Não, Deus não trabalha assim, sabe? Deus não abençoa ninguém assim. Vou fazer porque eu estou fazendo para o meu papai, para o meu Senhor, amém? Para o autor da minha vida, para aquele que me sustenta, para aquele que é meu escudo e o meu broquel, amém? Eu estou fazendo para Ele, eu estou fazendo para aquele que vela o meu sono de noite. Amém? Eu estou fazendo para aquele que me guarda de dia e de noite. Eu estou fazendo para Ele. Não estou fazendo para homem. Estou fazendo para mulher. Eu não estou fazendo para ninguém chegar e dizer assim: tá bonito, olha como ficou bonito, vem cá olhar aqui. Não, estou fazendo para que Ele contemple. Amém? Porque podemos até fazer alguma coisa que não saia bonito, mas só a nossa disposição em fazer, amém, querido? Só a nossa disposição em fazer já agrada o coração de Deus. Aí Deus contempla, sabe? Deus diz assim: tá assim, mas ele fez com coração. Ela tá assim que ela fez, mas foi com coração. Aí Deus se agrada, sabe? É por isso que uma vez alguém falou assim: mas a pessoa erra tanto e Deus abençoa. Por quê? Eu falei: vai perguntar para Deus, que nem eu vou te responder. Não posso responder, né? Não sou onisciente, onipresente. Não conheço o que está dentro da pessoa, só conheço o que está fora, né? Não é verdade? Né? Quando alguém ri para mim, agora não dá nem para ver a risada, porque está todo mundo de máscara, né? Só vê quando os olhos fecham, né? Assim está rindo, né? Mas não dá para ver. Mas Deus nos chama para obedecer, amém, queridos? Amém? Sabe, em Lucas capítulo 6, verso 32 diz assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Amém? Lucas capítulo 6, verso 31. Assim como vocês querem, foi Jesus Cristo que falou: assim que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também. Sabe? Assim aí eu cumprimento para você. Assim que você quer que Deus se agrade de você, agrade primeiro a Ele. Sabe? Aí a gente diz: ah, Senhor, que eu ache graça diante dos teus olhos. É verdade, assim como Neemias orou, assim como Moisés orou, assim como muitos servos orou ao Senhor, dizendo assim: que eu ache graça diante dos teus olhos. Mas sabe por que eles oravam assim? Sabe por quê? Porque o coração dele era voltado para agradar ao Senhor. Sabe? Ele não falou que eu ache graça, porque quando a gente acha graça diante dos olhos do Senhor, a gente vai achar, os homens vão achar graça de nós também. Vão dizer assim: é verdadeiramente um homem de Deus, é verdadeiro uma mulher de Deus. Esse é verdadeiramente o servo do Senhor. Amém, queridos? Não julgueis e não sereis julgado, não condeneis e não sereis condenado, perdoais e sereis perdoado. É a lei de Deus, sabe, irmão? Tudo isso aqui dá para você tirar um monte de exemplo para a tua vida. Só nesse versículo de Lucas 6,37 dá para você tirar um grande exemplo para a tua vida, sabe? Não julgar, sabe? Não condeneis ninguém. Você não é juiz de ninguém. Amém, queridos? Sabe? Perdoe e você será perdoado. Tudo isso é que a gente colocar na nossa vida, sabe? Para a gente colocar, para a gente aprender. Vou obedecer ao Senhor, amém? Vou obedecer, vou perdoar, vou amar, independente se a pessoa não me perdoa. Ah, Senhor, perdoa, eu abro, Senhor, o céu sobre a vida dela. Senhor, prospera o caminhar dela. É assim que a gente faz, é assim que a gente ora, sabe? Porque a nossa tendência, irmão, se está com raiva, que a tua justiça, Deus vai cumprir a justiça dele. Você é justo, você é tão perfeito, você é tão perfeita para pedir isso. E Jesus Cristo não me ensinou isso. Ele ensinou: orai pelos vossos inimigos e abençoai a ele. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber também. Amém? Se você precisar andar 1 milha, ande 2 com ele.
Já pensou sem andar 1 quilômetro com uma pessoa que só o sangue do cordeiro? Mas ele está falando isso e você tem que obedecer. É obediência, irmão. Irmão, para finalizar, eu quero dizer para você uma coisa. É o que Jesus Cristo disse: obedeça ao Senhor. Obedeça, independente se ninguém obedecer. Eu tenho certeza de uma coisa: coisas extraordinárias acontecerão na tua vida. Sabe? Acontecerá na tua vida. Tu serás grandemente abençoado. Sabe? Ao entrar e ao sair, Deus abençoará a tua vida. Deus cuidará de você de uma forma extraordinária, amém? Porque toda ação vai gerar uma reação no reino espiritual, amém? Lembre-se de uma coisa: Deus te vê, o diabo também. Pastor, é verdade ou não? É verdade, ele te vê também, sabe? Lembra de Jó? Que tu tinha abençoado, sabe? De onde tu vem? De passear pela terra e vagar por ela. Tem visto o meu servo? Eu tenho, um homem fiel e temente a ti, que se desvia do mal. E ele é muito abençoado, porque tu tem abençoado ele. Mas toca no que ele tem. E o Senhor falou: eu toco. Mas pode tocar. Sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhecia o coração dele. É igual aquele hino que nós cantamos: dai-me o coração de Jó, né? Sabe, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a te adorar, sabe? É assim que Deus quer olhar para você. Independente, irmão, passado é passado, viver o presente. Deus dá sempre oportunidade para que eu e você possa nos posicionar diante dele, sabe? E tu vai ver as maravilhas que Deus irá fazer na tua vida, que Deus vai fazer na tua casa, porque ele mesmo prometeu aqui: abençoado será o fruto do teu ventre. Amém? Amém? Será abençoado o fruto do teu ventre, e aonde você colocar a mão vai ser abençoado. Os teus negócios vai ser abençoado. Se você colocar a mão, vai ser abençoado. Mas você precisa obedecer. Amém? Obedecer ao Senhor. Tu vai ser abençoado. Ah, não, Senhor. Sabe, irmão, muitas das vezes Deus quer abençoar, mas ele depende muito da tua forma de caminhar. E como você tem caminhado, eu não sei, mas Deus sabe. Mas ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer, mais uma vez: se você ouvires a voz do Senhor teu Deus e atentares para o seu mandamento e obedeceres, sabe, tudo que você fizer vai dar certo. Mas você precisa simplesmente de uma coisa: obedecer e crer nessa palavra. Deus está falando com você nessa noite, que Ele te chama para uma vida de obediência, amém? A partir de hoje, irmão, começa a ver as coisas, sabe, as perdas, sabe, as vergonhas. O Senhor diz o que lá no livro de Isaías? Para cada dia de vergonha, você vai ter dupla honra na tua vida, amém, querido? Para cada dia, você vai ter dupla honra. Então não se preocupe com nada, sabe? Não se preocupe com as humilhações. Deus vai te exaltar. Mas a partir de hoje comece a obedecer, sabe? Comece a obedecer, sabe? Comece a obedecer. Ah, roubar, não se preocupe não. Deus vai te dar em dobro que você perdeu. Ah, mas isso não é justo. Não, mas o Deus da justiça está no céu, está te vendo tudo e está te contemplando. Apenas simplesmente agradeça a Ele, espere nele, e o demais Ele vai fazer. Amém, querido? O teu trabalho é confiar e descansar no Senhor e deixar o resto que Ele mesmo faz. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no teu coração. Amém, querido? E depois eu estarei orando pela tua vida em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.